Boa noite. Impulsionado pela agropecuária, Produto Interno Bruto encerra 2023 com crescimento de 2,9%, um total de 10 trilhões e 900 bilhões de reais. Com a alta do PIB, o Brasil está de volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo, na frente de Canadá, Rússia e Espanha. E você vai ver também... De olho no empreendedor. Governo federal estuda programa de empréstimos para quem ganha Bolsa Família abrir o próprio negócio. Extremos no norte do país. 15 mil pessoas fora de casa pelas cheias no Acre. Em Roraima, seca e fogo recorde. Agora no Rede TV News. Mais de 15 mil pessoas estão desalojadas e 8 mil desabrigadas por causa das cheias no Rio Acre. A Clícia precisou ir para um abrigo depois que perdeu tudo por causa das cheias, mas não veio a hora de voltar para casa e recomeçar. Pedir a Deus que a água baixe para a gente ir para casa, é o que mais a gente quer, né? Desde a última semana, as chuvas têm contribuído com o aumento do nível das águas no estado. Em 9 cidades, mais de 6 mil moradores estão sem energia elétrica. 17 municípios continuam em situação de emergência. Em Brasileia, onde 70% do município está debaixo d'água, o Rio Acre já começou a baixar. Mas aqui na capital, o rio continua subindo. Ele já está a 3 metros acima da cota de transbordamento. Quase 2 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas. Infelizmente, nós temos situação de agravamento, isso não cessou. Nós continuamos com o aumento do rio, inclusive com uma velocidade mais alta ainda do que estava anteriormente. Nós estamos a 2 centímetros por hora. Calçadão da Gamileira, ponto turístico de Rio Branco, está tomado pelas águas. O manancial atingiu a marca dos 17 metros e 30 centímetros. No ano passado, os moradores sofreram com a segunda maior enchente da história, quando o nível da água chegou a 17,72 metros. O maior registro aconteceu em 2015, 18,40 metros. O governo do estado continua em alerta, já que a previsão é de mais chuva pelos próximos dias. Roraima é o estado que registra o maior número de focos de incêndio no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até a última quarta-feira, Roraima registrava 2.000 pontos de incêndio. Somando os 2 primeiros meses do ano, o estado acumulou quase 3.000 pontos de fogo, o que é um recorde histórico. Comparando esse valor com a média, significa uma porcentagem de aproximadamente 429% a mais em relação à média do mês de fevereiro. Cenas como essas têm sido comum na capital de Roraima. Paisagens cobertas por cinzas. O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima tem trabalhado para minimizar os impactos das queimadas, com a Operação Verão Seguro, que vem sendo realizada desde o ano passado. Tivemos aí mais de 1.000 combates nessa operação, só que esses combates se intensificaram agora entre janeiro e fevereiro por conta da estiagem que se agravou aí no estado de Roraima. O governo do estado decretou situação de emergência em 9 cidades. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ganharam reforço para conter os estragos causados pelo fogo. Com a decretação, ele consegue colocar muito mais homens aí para a gente conseguir controlar esses incêndios, juntamente com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e da Fundação do Meio Ambiente, que estão todos aí espalhados pelos 4 cantos do estado. O governo está pedindo a possibilidade de que seja enviada ao estado aeronaves para auxiliar nos combates a incêndios florestais. Há, por exemplo, algumas serras importantes no estado, que são pontos turísticos, é uma área de preservação permanente que não pode continuar queimando. O abastecimento de água também está comprometido. O Rio Branco, que fornece água para a capital, está com nível negativo. Hoje, chegou a menos 0,16 metros. Bom, vamos falar então com o Igor Silveira sobre a previsão do tempo. Que loucura, né, Igor? Quer dizer, no Acre a gente vê enchentes cheias do rio, as pessoas desalojadas, desabrigadas. Em Roraima é a situação oposta, focos de incêndio e não tem água, o rio está baixo. Como fica o fim de semana? Previsão de tempo quente?
Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, o final de semana vai ser quente, abafado, ensolarado, com as máximas passando dos 30 graus, como a gente vê aqui no mapa, viu? Só que a junção entre calor e umidade tem formação de nuvens de chuva e aí não tem jeito, deve chover amanhã. Como a gente vê aqui na próxima tela, essa chuva continua sendo mais forte em boa parte da região norte e do nordeste. No sul do país, o sol aparece no Rio Grande do Sul, mas ainda chove no Paraná e em Santa Catarina. No sudeste, tempo abafado e também deve chover em algumas regiões. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar aos 33 graus no sábado, 31 em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. No domingo não muda muita coisa. No Rio, 33 graus, Belo Horizonte, 30 graus com previsão de chuva forte e Vitória, no Espírito Santo, 33 graus. Em São Paulo, o tempo fica abafado, não esquenta tanto, mas também deve chover a qualquer hora do dia. Os termômetros registram 28 graus amanhã, 31 graus no domingo e 32 graus na segunda-feira. Bom, eu fico por aqui e desejo para todo mundo um ótimo fim de semana. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Para você também. Boa noite. 4 pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de comércio ilegal de armas. Segundo as investigações, eles são ligados à milícia de Rony Lessa e Maxwell Simões, presos acusados de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A operação do Ministério Público do Rio e das polícias civil e militar mira uma rede ilegal de comércio de armas de fogo, inclusive de uso restrito. Dos 5 mandados de prisão, 4 foram cumpridos. Roberto Pinheiro Mota, Wellington Aleixo Vitória Coutinho e o policial reformado Paulo Sérgio Ladi Pereira foram levados para a cidade da polícia na Zona Norte. Wellington de Oliveira Rodrigues, conhecido como Manguaça, já estava preso. Eric Bruno Alves da Silva está foragido. Ele esteve na polícia por 27 anos, nunca respondeu nenhum processo criminal na ativa, foi reformado devido a uma doença psiquiátrica que ele contraiu através da atividade de policial militar. Os agentes também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo. Foram apreendidos celulares e R$7 mil em espécie. A ação de hoje é um desdobramento de outra operação deflagrada em agosto do ano passado contra a milícia chefiada por Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel, e o ex-policial Rony Lessa. Na época, o foco era a exploração clandestina de internet e TV a cabo na zona norte do Rio. Foi a partir das apreensões realizadas na primeira operação que os agentes descobriram que a milícia de Rony Suel não só vendia gatunete, como também comercializava clandestinamente armas de fogo. Lessa e Maxwell estão presos por participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. No mês passado, Lessa foi condenado pela Justiça Federal a 6 anos e 8 meses de prisão por contrabando de peças de arma de fogo. Em 2019, a Polícia Civil apreendeu peças de 117 fuzis na casa de um amigo de Rony Lessa. A Justiça do Rio também já tinha condenado o ex-PM em 2022 pelo comércio ilegal de armas e por tráfico internacional de armamentos. Subiu para 39 o número de mortes na Operação Verão na Baixada Santista. Um dos suspeitos de participar de um confronto com a polícia há 2 dias em São Vicente foi socorrido, mas não resistiu. Na ocasião, 4 pessoas morreram em uma troca de tiros com a polícia. A Operação Verão foi reforçada depois da morte do soldado Samuel Wesley Cosmo da Rota. Em 28 dias de operação, 813 criminosos foram presos, sendo 307 procurados pela Justiça. Já foram apreendidos 89 armas ilegais e quase 600 quilos de drogas. No 17º dia de buscas pelos fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, a investigação da Polícia Federal sugere fortemente a possibilidade de facilitação de fuga. Segundo a PF, ferramentas podem ter sido deixadas à disposição dos presos intencionalmente.
Também há suspeita de que não estavam sendo feitas revistas diárias nas celas ou entre os detentos. A dupla teria sido vista pela última vez nesta quinta-feira à noite em uma plantação de bananas no Rio Grande do Norte. Mulheres e crianças ficaram assustadas e pediram socorro, fazendo com que Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugissem para o matagal. No Distrito Federal, só 32% das crianças entre 10 e 11 anos tomaram a vacina contra a dengue. Proporcionalmente, o Distrito Federal é a unidade da federação com mais casos prováveis de dengue. São 3.647 por 100 mil habitantes. 77 pessoas morreram só neste ano. Brasília foi a primeira cidade do país a ter um hospital de campanha para pacientes com dengue. E a imunização de crianças também começou por aqui. Mesmo assim, apenas 32% do público-alvo está vacinado contra a doença. Mais de 48 mil doses ainda não foram aplicadas, das quase 72 mil que o Ministério da Saúde disponibilizou. Hoje nós estamos com 64 pontos de vacina contra a dengue. E nós observamos de acordo com a faixa etária e a demografia e colocamos a vacina naqueles locais onde tinha uma população maior e maior quantidade nessa faixa etária. Apenas crianças de 10 e 11 anos podem ser imunizadas contra a dengue pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Mas como tem doses sobrando, o governo estuda ampliar a faixa etária para 12 anos a partir da semana que vem. A gente precisa, enquanto gestão local, administrar bem para que jamais nós tenhamos uma dose na geladeira e um pai e uma mãe querendo vacinar uma criança. Outras cidades também estão com baixa adesão à vacina. A situação é pior no estado de São Paulo, onde 11 municípios dividiram quase 80 mil doses, mas só 7.500 crianças estão imunizadas. Menos de 10% do público-alvo. Belo Horizonte recebeu 48 mil das quase 79 mil doses distribuídas para o estado de Minas Gerais. Mas só 11 mil crianças da cidade tomaram a vacina contra a dengue, 23% do público-alvo. Na cidade do Rio de Janeiro, 25 mil crianças entre 10 e 11 anos se vacinaram. Cerca de 18% das doses disponibilizadas foram aplicadas até agora. Este ano, o Brasil vai disponibilizar pouco mais de 6 milhões de doses contra a dengue. Como são necessárias 2 aplicações, no máximo 3 milhões de crianças vão ser vacinadas. Para este infectologista, apesar da pouca quantidade de doses disponíveis, a vacina é uma arma poderosa contra a doença. A quedenga diminui em 98% a evolução da doença para casos graves, além de reduzir a circulação do vírus. 100 pessoas recebendo essas vacinas da Covid, no máximo 20 poderiam não apresentar sinais e sintomas ao terem contato com o vírus. No caso da dengue, não. 100 pessoas que recebem essa vacina, 85 nem sinais e sintomas vão apresentar e não vão ter carga viral suficiente para, se o mosquito picar essa pessoa, continuar o ciclo de transmissão. Pacientes de Belo Horizonte com sintomas de dengue terão mais uma opção de assistência pública de saúde, as teleconsultas. Um hospital de campanha, com capacidade para 250 pacientes por dia, foi inaugurado hoje. Esse grupo de alunos de uma escola infantil chamou a atenção de quem passou pelo centro da capital mineira. As crianças fizeram uma passeata para conscientizar a população sobre a necessidade dos cuidados com a dengue. Belo Horizonte está em situação de emergência por causa da dengue. Nas unidades de saúde, os atendimentos passaram de 25 mil em janeiro para mais de 100 mil em fevereiro, alta de 300%. Minha mãe já teve, eu peguei, meu pai já teve. Eles põem essa tal de pulseirinha verde na gente que para quê? Não vale nada não, hein? Hoje, a Prefeitura de BH lançou o serviço de teleconsultas para moradores a partir de 1 ano de idade. Sangramento você falou que não teve, né? Vômito muito intenso teve? Os atendimentos vão de 8 da manhã às 7 da noite. Para agendar, é necessário ser cadastrado em um dos centros de saúde da cidade. Esses pacientes aí que forem atendidos
eles receberão um monitoramento, bem como os documentos referentes a esse atendimento, como receita médica, atestado, solicitação de exames. Quem tiver dúvidas poderá entrar em contato com o serviço de teleorientação. A central de atendimento vai informar sobre os principais sintomas, os primeiros cuidados e quais unidades de saúde devem ser procuradas de acordo com o quadro clínico do paciente. Não precisa se identificar, ela pode ligar, a gente está trabalhando, com chamada em espera, então independente da demanda que tiver, a gente vai atender todo mundo. O hospital de campanha, montado ao lado da UPA Norte, também faz parte do plano de ações de enfrentamento à epidemia de dengue. Os atendimentos começaram hoje. A estrutura conta com 40 leitos, 170 profissionais e vai funcionar 24 horas por dia. A capacidade é para 250 pacientes por dia e 400 internações por mês. Esse hospital, então, vai desafogar o atendimento na UPA, vai servir de internação para aqueles pacientes da nossa rede e vai permitir que a gente amplie o acesso à população. E São Paulo promoveu hoje o dia D de mobilização contra a dengue. O número de mortes no estado subiu para 27. Essa escola estadual na zona sul de São Paulo foi escolhida para o lançamento da campanha contra a dengue, um dia antes do previsto. A ideia foi reforçar a prevenção e a conscientização. Só na rede municipal de educação nós temos mais de 1 milhão de estudantes. E depois as famílias desses estudantes. Então, saber que não pode deixar água parada, que não pode deixar ambiente que pode virar criadouro, isso ir lá para a escola, lá para a casa de cada um desses estudantes que falam com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Ação também nas ruas. Exército, Defesa Civil e agentes de saúde foram de casa em casa, mas teve gente que não aceitou a visita. Ela não aceitou a visita porque ela disse que, como ela faz parte da UBS aqui próximo, já vistoriou a casa dela. Às vezes é uma desculpa, às vezes não, né? Na casa da dona Ana, um cantinho chamou a atenção. O ideal aqui, ou a senhora fura o pratinho ou então deixa sem o pratinho. Certo. Como é uma área aberta, acho que é mais fácil a senhora deixar sem o pratinho, porque aí não tem perigo de ficar acumulando água, tá bom? Tá bom. A partir da próxima terça-feira, a Prefeitura de São Paulo vai colocar em operação drones para visitar e até jogar o veneno contra o mosquito da dengue em casas como essa aqui, ó. Casas abandonadas e que provavelmente tem o foco do mosquito. Nós contratamos 5 drones que vão atuar nas coordenadorias, um drone para cada coordenadoria. Na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, teve mutirão da Prefeitura com a Defesa Civil do Estado. Hoje é um dia de nós levarmos informação para a população e também para a comunidade escolar. Ações de aplicação de inseticida, visita nas residências para orientar os moradores e também a panfletagem na rua, levando orientação e conscientização aos motoristas e aos pedestres. O estado de São Paulo tem casos de dengue tipos 1 e 2. As regiões com maior incidência são Alto Tietê, Vale do Paraíba e Noroeste. Já os municípios com maior volume da doença são São José dos Campos, São José do Rio Preto e Votuporanga. O principal desafio dos municípios é realmente conseguir fazer a atuação adequada nos criadouros, nas residências, nos locais públicos, nos logradouros públicos, nas escolas e também preparar a sua rede de atenção básica para fazer a hidratação adequada e o atendimento adequado desses pacientes que chegam nas UPAs, nas UBSs. O Brasil já registra mais de 1.038.000 casos de dengue. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram confirmadas 258 mortes por causa da doença. E o Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso de febre oropouche, uma doença transmitida pela picada de um mosquito contaminado pelo vírus. O paciente infectado é um homem de 42 anos, morador da zona sul da capital fluminense. Ele não foi internado e teve boa evolução clínica. O caso foi confirmado em um exame feito pela Fiocruz e é considerado importado, já que recentemente o homem esteve no Amazonas, que vive um surto da doença. Mas os mosquitos que picarem o paciente contaminado podem infectar outras pessoas. É um vírus que ele é transmitido por um mosquito muito característico daquela região norte, porém, há estudos que revelam que um vetor muito comum no estado do Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil inteiro, que é o Culex, o nosso famoso pernilongo,
É um mosquito que tem em abundância em todas as regiões, principalmente nas regiões metropolitanas. Também é possível que esse mosquito também transmita o Oropouche para os seres humanos. Os sintomas da febre Oropouche são muito parecidos com os da dengue e incluem febre, dor de cabeça intensa, dores no corpo, além de tosse, tontura, dor atrás dos olhos, erupções cutâneas, calafrios, sensibilidade à luz e vômitos. Não existe tratamento específico para a febre Oropouche. Os pacientes precisam de repouso e acompanhamento médico. Os Estados Unidos diminuíram o período de isolamento em caso de Covid. A partir de agora, será possível voltar às atividades diárias 24 horas depois do fim dos sintomas. Antes, esse período era de 5 dias. A nova determinação foi anunciada pelo CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, e levou em consideração a queda de hospitalizações e mortes relacionadas à doença. A economia brasileira avançou 2,9% em 2023. O melhor desempenho da economia em 2023. Favorecido pelo clima, o recorde nas colheitas de grãos contribuiu principalmente com as exportações. Os 2 primeiros trimestres do ano foram os melhores para o segmento, que encerrou o ano com alta de 15,1%. Quando você tem um crescimento forte nesse segmento, você acaba tendo um efeito positivo para o resto da economia, né? Que é o que a gente viu acontecer no ano passado. Então, além de serem os grandes responsáveis pelo crescimento, eles acabaram por ajudar o resto da economia a crescer também. O crescimento de 2% da economia nacional ficou próximo da média global, estimada em 3,1%. Outros setores também tiveram desempenho positivo. É o caso do consumo das famílias e dos serviços. Neste restaurante, o destaque é a comida mineira. Reformulado no ano passado, o espaço conquistou muitos paladares e a clientela aumentou 40%. Para atender a demanda, principalmente aos sábados, quando é servida a tradicional feijoada, o dono precisou contratar mais funcionários. Eu mudei o estilo de trabalho, entendeu? Comecei a vender uma cervejinha, uma cachaçinha, um queijinho de Minas, que eu sou mineiro, então eu tenho que vender as coisas de Minas, né? Aí a gente tinha só a parte de cima, crescemos para baixo, fizemos esse estilo aí que é o restaurante. Tive que contratar mais uma pessoa e foi crescendo. Eu tive que contratar mais um, que a gente faz uma feijoada aqui famosa, chama feijoada turbinada do mineiro. A feijoada diferenciada, entendeu? O resultado é superior ao previsto pelo governo federal, que projetava um PIB em torno de 2% no começo do ano passado. Nas redes sociais, o presidente Lula comemorou os números e afirmou que continua trabalhando pelo crescimento com qualidade e melhora de vida dos brasileiros. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera um crescimento menor para este ano, mas superior aos 2%. Organizando as contas públicas por um lado e a política monetária atuando na mesma direção, nós temos condição de manter a projeção de 2,2% de crescimento esse ano. Tem gente já falando em mais, mas nós estamos sendo comedidos aqui nas nossas projeções. O governo federal estuda projeto para estimular o crédito para quem recebe o Bolsa Família. A Alice é a única da casa dela que tem renda. Ela trabalha como manicure no salão da Patrícia, mas em casa se torna uma empreendedora e faz bolos para vender. Alice diz que se conseguisse abrir o próprio negócio, se dedicaria mais à atividade de confeiteira. Eu poderia investir num forno maior, para mim estar fazendo uma fornada maior, para mim estar podendo agilizar o processo. A Patrícia, dona do salão, também tem sonhos. Ela aluga o espaço, mas queria mesmo se livrar do aluguel. Meu sonho é de ter meu próprio salão em casa, mesmo que seja pequenininho, né? Mas é meu. Eu não vou estar precisando pagar aluguel. As meninas que trabalham aqui já me ajudam, mas eu quero levar elas também para o meu salão. Eu preferia que me tirasse o Bolsa Família e eu ter meu emprego. Podia até cortar, mas investindo em mim. E para atender pessoas como a Alice e a Patrícia, que o governo prepara uma mudança na concessão de crédito no Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A estratégia é separar R$1,5 bilhão do Tesouro Nacional para garantir os empréstimos e, com isso, estimular as instituições financeiras a oferecer os financiamentos a pessoas que não têm como dar garantia. A meta é que sejam disponibilizados R$20 bilhões
bilhões de reais em linhas de créditos, com juros entre 4% e 8% ao ano. Segundo o governo, hoje existem 95 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único de Benefícios Sociais. 56 milhões recebem o Bolsa Família. O objetivo é estimular parte desses beneficiários a investir no próprio negócio. Com isso, ajudar essas pessoas a melhorar de vida e auxiliar no crescimento da economia do país. Não tenha dúvida que vai ajudar a economia, vai ajudar os empreendedores e todos ganham com isso, porque é uma forma também de você tirar essas pessoas de uma linha de pobreza e oferecer as oportunidades de uma cidadania plena. Agora, nessa forma de crédito, de empréstimo, obviamente é necessário um acompanhamento técnico que eles possam então fazer o seu empreendimento de uma maneira eficaz e buscar, não tenha dúvida, um ganho econômico que possibilite não só pagar o crédito, que ele adquiriu, como também fazer crescer os seus negócios particulares. A partir de hoje, empregadores de todo o país já podem usar a plataforma do FGTS Digital. O novo sistema aproveita dados de remuneração inseridos no e-social para gerar as guias personalizadas dos empregados. A plataforma pode ser acessada pelo site do Ministério do Trabalho com a conta gov.br do empregador. Segundo o governo, a nova ferramenta deve economizar 34 horas mensais de empregadores no processo de recolhimento do FGTS e provocar a economia de 144 milhões de reais com custos operacionais. Já estamos no mês de março e começa no dia 15 o prazo para a declaração do imposto de renda. Os contribuintes já devem ficar atentos para juntar os documentos e evitar problemas de última hora. Para este ano, quem recebe até 2 salários mínimos terá uma espécie de desconto automático para ser incluído na faixa de isenção. Parece distante, mas falta menos de um mês para chegar a hora de acertar as contas com o leão. Quem tem dúvidas ou não reuniu documentos precisa se apressar. Quanto mais cedo entregar a declaração, mais rápido vem a restituição. E é bom ficar atento a algumas regras. A declaração feita neste ano se refere ao que o contribuinte recebeu no ano passado. Por isso, o limite de isenção para quem vai declarar neste ano é de R$ 2.640, o valor que foi estipulado em maio de 2023. É preciso cuidado para não confundir com o piso de R$ 2.824, fixado em janeiro deste ano. Essa isenção vai vigorar ao longo do ano 2024, mas efetivamente só vai ter impacto lá para o ano 2025, quando serão apresentadas as declarações de ajuste anual referente ao ano calendário 2024. E um alerta a esse contribuinte que ganha até 2 salários mínimos e está isento. Apesar de ficar livre do imposto, ele não pode ficar sem fazer a declaração. Isso pode causar muita dor de cabeça. Entre as primeiras medidas estão a suspensão do CPF e de benefícios fiscais. Quem ganha 2 salários mínimos nesse ano 2024 vai sim ter que entrar no site da Receita e fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, se não declarar, fica com problemas. E se declarar equivocadamente, ele cai em malha, vai ter que prestar informações para a Receita Federal e, dependendo dos documentos que sejam apresentados para poder retificar ou justificar a sua declaração, vai haver o perdão, vai sair de malha, ou então vai haver aí a incidência de uma multa de 75%, mais a cobrança do imposto que faltar com base nas informações que foram dadas pelo contribuinte. A declaração pode ser feita pelo modelo simplificado ou completa, onde o contribuinte consegue deduzir despesas com dependentes, saúde e educação. Mas atenção, nem todo gasto com saúde pode ser deduzido na declaração. As despesas com cirurgias e consultas são aceitas, mas os gastos com acupuntura, equipamentos, enfermeiros e medicamentos não. Há exceção para as vacinas de uso contínuo, como a imunoterapia, desde que o serviço seja feito em clínicas ou hospitais. Regra que também vale para procedimentos estéticos feitos em ambientes médicos. Uma vantagem é que não há limites de dedução para despesas com a saúde, o que levou a Receita Federal a criar mecanismos para evitar fraudes. Há algum tempo atrás, a Receita já criou uma declaração chamada DMED,
em que os profissionais da área médica eles lançam os seus serviços e é feito um cruzamento entre as despesas que são declaradas pelos contribuintes e as receitas que são declaradas pelos médicos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou para o dia 6 de março o julgamento que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. Vamos a Brasília falar com a repórter Maria Ferreira, que tem todas as informações sobre esse assunto. Boa noite para você, Maria. E esse julgamento não é de hoje, não, né? Não é de hoje, Augusto. Boa noite para você, para Amanda e a todos que nos acompanham. Ele começou em agosto de 2015 e foi interrompido 4 vezes por pedidos de vista. Vai ser retomado, então, no próximo dia 6, com o voto do ministro André Mendonça, que foi o último a pedir mais tempo de análise. E ele pediu esse tempo de análise em agosto do ano passado. Até agora, 5 ministros votaram para descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal. E o ministro Cristiano Zanin, ele votou a favor de considerar o uso da droga como crime. Nos debates, a maioria dos ministros concordaram com a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de fixar uma quantidade para distinguir tráfico de porte. A lei de drogas ela não estabelece quantidades, então essa decisão acaba sendo da polícia no momento da abordagem. O ministro Alexandre de Moraes propôs uma fixação de quantidade de 25 a 60 gramas para considerar, então, para consumo próprio. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento para decidir se o Estado deve ser responsabilizado por vítimas de bala perdida, mesmo quando não houver comprovação da origem do disparo durante operações policiais. O julgamento é em plenário virtual e os ministros têm até o próximo dia 8 de março para registrar o voto no sistema, sem discussão. Até agora, 3 ministros votaram. O relator, ministro Edson Fachin, e a ministra aposentada Rosa Weber, são a favor da responsabilização do Estado. O ministro André Mendonça propõe que essa responsabilização seja feita só quando a investigação comprovar que o disparo foi feito por algum policial. Um grave acidente de carro matou uma pessoa na Grande Belo Horizonte. O veículo partiu ao meio. A câmera de segurança flagrou quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu com violência na pilastra de uma passarela. A batida foi na rodovia MG10, no acesso ao Aeroporto Internacional de BH. Um morador da região que gravava um vídeo quase foi atingido. O veículo ficou irreconhecível. O que o cara virou, velho? Aqui? Misericórdia. O motorista de 41 anos morreu no local. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as imagens indicam que o carro estava em alta velocidade. A vítima teria tentado desviar do trânsito lento e acabou colidindo. Em São Paulo, o motorista de 39 anos teve um mal súbito ao volante e perdeu o controle do veículo. Ele bateu em outros 2 carros e atropelou ambulantes e clientes que estavam em frente ao terminal de ônibus de Sapopemba, na zona leste da capital paulista. 6 pessoas foram socorridas pelo SAMU e levadas a hospitais da região, incluindo o motorista. O fato foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e atropelamento. As causas do acidente serão investigadas. Na tarde desta sexta-feira, um caminhão do tipo betoneira tombou na descida da Serra de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e ficou com a cabine pendurada na ponte. A concessionária da via informou que chove na serra e o caminho tem neblina, o que prejudica a visibilidade. O motorista não ficou ferido. Um suspeito morreu e outro foi baleado durante uma troca de tiros no Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que 4 suspeitos tentam roubar um carro. Quando eles se aproximam e anunciam um assalto, o motorista foge. Na sequência, os indivíduos vão embora. Minutos depois, já em outra rua, eles tentam assaltar outro veículo que estava com um casal. O homem, um policial civil, reagiu. Um suspeito morreu, outro foi baleado. Já os outros 2 fugiram. Com os criminosos, uma arma de fogo foi apreendida.
O caso foi registrado como tentativa de roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial. Em Pernambuco, a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos da morte do dono de um posto de combustíveis em Olinda, que aconteceu no domingo de carnaval. Rafael Gonçalves, de 34 anos, foi assassinado dentro da loja de conveniência. Imagens mostram que o atirador estava fantasiado quando abordou a vítima. Segundo as investigações, os 2 suspeitos teriam envolvimento na morte do empresário, mas a polícia ainda não detalhou como foi a participação deles e nem identificou os suspeitos. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, todos em Olinda. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Descanse, tenha um bom fim de semana e a gente se vê de novo amanhã, sábado é um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da noite. Esperamos por você. Até lá. Boa noite.